Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre manipulação de sinergias para os nossos interagentes, porque essa é uma dúvida que eu sempre respondo e ela também chega na Abraroma, né? A dúvida se nós podemos manipular as nossas sinergias para o nosso interagente utilizar em casa. E a resposta é sim, mas a resposta também é não. Então vamos tentar destrinchar essas duas coisas, tá? Bom, o que acontece é o seguinte, eu sempre tenho que, toda vez que a gente fala sobre atividade aromaterapia, profissão aromaterapia, eu tenho que esclarecer uma coisa. A profissão aromaterapia é uma profissão livre no Brasil. O que significa isso, né? Significa que ela nem é reconhecida como uma ocupação pelo Ministério do Trabalho, e para os profissionais aromaterapeutas requererem essa ocupação, eles precisam abrir um processo no Ministério do Trabalho, inclusive mostrando a relevância dessa ocupação para que seja possível o reconhecimento dela enquanto uma atividade. E aí, quando essa atividade é reconhecida, a gente ganha um númerozinho para colocar no nosso imposto de renda. E a profissão, ela também não é regulamentada. E a regulamentação de profissões, quem faz é o Congresso Nacional. Então, se cria um projeto de lei, o projeto de lei passa por todos os ritos do Congresso Nacional e, finalmente, ele é sancionado pelo presidente ou pela presidente em exercício. E aí, sim, essa profissão é regulamentada e, depois disso, então, se cria um conselho dessa profissão. A profissão aromaterapeuta não é nem uma ocupação e nem uma profissão regulamentada, é o que nós chamamos de uma profissão livre. Então, enquanto profissão livre, a gente não sabe como que as autoridades, por exemplo, sanitárias, que são as autoridades que teoricamente fiscalizariam o consultório de um aromaterapeuta, vão se comportar. Porque quando não existe uma lei, a tendência dos agentes fiscais é tentar encaixar aquela atividade livre em algum tipo de lei existente. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com aromaterapia. Imagine, por exemplo, que você é uma pessoa que desenvolveu uma espécie de ônibus para vender acessórios de cozinha e você quer montar uma loja ambulante. Aí, a cada dia você tá num bairro. Bom, hoje é comum, por exemplo, aqui no meu condomínio toda semana chega a padaria ambulante, chega a sorveteria ambulante. Então, hoje já existe uma legislação para que o ambulante não seja apenas aquele que tem o seu carrinho de pipoca fixo na praça, mas efetivamente seja um ambulante, ou seja, um comércio móvel. Mas até poucos anos atrás isso não estava disponível ainda na lei. Então, se a lei quisesse enquadrar esse tipo de atividade comercial no que existia até pouco tempo atrás, o fiscal poderia dizer, olha, a gente só conhece o ambulante que fica fixo na praça, então você não pode ficar circulando com o teu ônibus, a tua perua para ficar vendendo o teu produto, ou você fica fixo na praça ou então nós não sabemos como fazer com você. Então, isso pode acontecer também com a atividade de um aromaterapeuta. Então, aquele aromaterapeuta está lá no seu consultório. Bom, lembrando que se você tem um consultório, possivelmente você já tirou um alvará na sua prefeitura para trabalhar como aromaterapeuta. O alvará é simplesmente a autorização do seu local de trabalho. E quando a gente tira um alvará na nossa prefeitura, a gente começa a pagar imposto sobre serviço, o famoso ISS, tá? Quando você não tem um alvará, você trabalha sem uma autorização de local de trabalho. Mas isso não significa que você não vai declarar os seus rendimentos. Se você declara os seus rendimentos no imposto de renda, você é um profissional que declarou os seus rendimentos. Quem nem declara rendimento e nem tem alvará do local de trabalho é o que nós chamamos de trabalhador informal. Mas se você tiver um consultório, bem possivelmente, pelo menos esse alvará você deve ter. E aí, quando você tem um alvará, talvez na sua cidade você vai tirar um alvará de terapeuta holístico, enfim, de um terapeuta integrativo, já que o aromaterapeuta mesmo não existe ainda como uma classificação de ocupação. E aí, nesse teu consultório, você vai ter os seus óleos essenciais para prestar o atendimento. A gente sabe que tem dois tipos de aromaterapeutas, né? O aromaterapeuta que indica os óleos essenciais, então ele faz lá uma formulação no papel, entrega esse papel para a pessoa e fala, é isso aqui que você vai utilizar de aromaterapia, e não faz nenhum procedimento aromaterapêutico, nenhum protocolo aromaterapêutico no momento com seu interagente, e a gente sabe que tem aquele aromaterapeuta que faz, naquele momento da consulta, o protocolo de atendimento.
Então, esse aromaterapeuta pode ser que ele também seja um massoterapeuta e faça uma massagem com óleos essenciais. Ou pode ser que ele proporcione um relaxamento com inalação de óleos essenciais para o seu interagente. Ou pode ser que ele faça, por exemplo, um escalda-pés. Ou pode ser que naquele momento ele aplique um reiki enquanto o seu interagente inala os óleos essenciais. Ou pode ser que ele aplique, por exemplo, radiestesia junto com a aromaterapia. Então, diversas técnicas. Mas efetivamente, esse é um aromaterapeuta que faz a consulta aplicando alguma prática de aromaterapia e não simplesmente indicando os óleos essenciais numa folha de papel. Então, nesse momento do atendimento, existe a necessidade desse aromaterapeuta manipular a sua sinergia, ou manipular os óleos apenas e fazer um blend de óleos essenciais, uma mistura de óleos essenciais para colocar no aromatizador, ou efetivamente já pegar os óleos essenciais e incorporá-los em bases carreadoras. Por exemplo, pode fazer uma argila naquele momento para o seu interagente, então ele precisa manipular esse tipo de produto nesse momento da consulta. E aí o que acontece é que se ele não fizer essa manipulação no consultório, ele fica impedido de exercer a sua profissão. E possivelmente um fiscal que chegue lá, ele vai ter muita dificuldade de dizer, olha, você não pode manipular. Porque eu vou argumentar, mas se eu não manipular, eu não exerço a minha profissão. E uma coisa complicada é o governo dizer, você não pode exercer a sua profissão. Então, possivelmente o que vai acontecer é que esse agente fiscal vai tentar enquadrar essa manipulação dos procedimentos aromaterapêuticos em algo que já exista. E aí ele vai, por exemplo, pensar, será que o que você faz é alguma coisa parecida com o que o massoterapeuta faz, em ele prepara o óleo de massagem? Será que o que você faz é parecido, por exemplo, com o que um esteticista faz, que ele prepara naquele momento os produtos que serão usados? Será que o que você faz, por exemplo, é parecido com um tricologista, né, que vai preparar aqueles produtos para aplicar no cabelo naquele momento? E aí você vai dizer, puxa, olha, é bem isso, exatamente, é dessa maneira. E aí o que vai se verificar? Se você está utilizando matérias-primas que são notificadas na Anvisa, né? Se você não está usando nada caseiro, porque isso não é permitido, se você tem os produtos todos com lote identificado, se estão dentro da validade e, sobretudo, se depois que você termina o seu atendimento com aromaterapia, se tudo aquilo é jogado fora. Porque uma das coisas que existe e está muito claro na nossa legislação, através de RDCs da Anvisa, é que não é facultado ao profissional manipular produtos do tipo medicamentosos ou cosméticos que serão entregues ao seu cliente para ele usar em casa, porque isso é configurado como uma espécie de produto artesanal. E o produto artesanal, cosmético ou medicamentoso, ele não existe no Brasil. Então, quem que pode fazer esse tipo de manipulação? Pessoas jurídicas. Que tipos de pessoas jurídicas? Uma indústria, né? Não importa o tamanho, o porte dessa indústria, ou então uma farmácia de manipulação, ou então aquelas farmácias populares que são associadas, por exemplo, a unidades de atendimento de saúde do SUS. Então, nesse sentido, eu sei que todo mundo manipula e entrega para o interagente usar, mas todo mundo está não enquadrado nas questões legais que hoje estão previstas no Brasil. É difícil isso? É complicado? É bastante complicado. Acontece só com problema com a aromaterapia? Não. Isso acontece também dentro da terapia floral. É uma reivindicação antiga, por exemplo, dos terapeutas florais, que eles possam preparar o floral naquele momento para os seus interagentes, pegando lá a essência mãe, a essência estoque e incorporando, por exemplo, numa base com água e conhaque, né? Então, é uma demanda antiga e isso está resolvido em algumas cidades do Brasil e em outras não está resolvido. Então, a gente fica com essa insegurança realmente jurídica que existe. Como é que a gente pode resolver essa insegurança jurídica, né? Bom, a gente pode trabalhar em parceria com alguma farmácia de manipulação. Porque a farmácia de manipulação, ela sim, tem toda a autoridade para fazer esses preparados que a gente utiliza em aromaterapia. Ela pode manipular um creme com óleos essenciais, ela pode manipular um perfume com óleos essenciais, ela pode manipular, por exemplo, uma máscara
com óleos essenciais, enfim, pode preparar um shampoo, um sabonete com óleos essenciais, eventualmente até pode preparar apenas um mix de óleos essenciais não diluídos puros, né, se for o caso. Então essa seria a maneira mais adequada e, na verdade, é uma maneira com a qual eu me simpatizo bem, porque eu acho que seria muito bacana a gente ter o apoio desses farmacêuticos que trabalham, né, que são donos dessas farmácias de manipulação, porque eu acho que é um público muito interessante, muito aberto, muito parceiro, e eu acho que nós, enquanto profissionais que indicamos a aromaterapia para o nosso interagente utilizar em casa, só teríamos a ganhar com esse tipo de serviço prestado pelas farmácias de manipulação. A dificuldade que nós temos hoje em dia é que as farmácias de manipulação ainda não estão preparadas para atender com o produto aromaterapêutico, né? Primeiro porque a aromaterapia mesmo ainda não é uma carga horária relevante dentro de uma faculdade de farmácia. Então, quando esse profissional sai, ele teria que buscar essa especialização em aromaterapia conosco, né? Nos nossos cursos de aromaterapia, nas escolas de aromaterapia. Depois existe uma questão da disponibilidade da matéria-prima, né? Então, se essa farmácia de manipulação, por exemplo, vai comprar uma matéria-prima já fracionada, em frascos de 10 ml, eventualmente isso torna caro ela manter um estoque que consiga atender a variedade de formulações que surge numa bancada de aromaterapia, né? No dia a dia a gente trabalha facinho com 50 ou 60 óleos essenciais. E aí fica custoso e ao mesmo tempo comprar matéria-prima em atacado, ela fica caro para ela ter uma grande variedade. Então, o que acontece é que tem essa dificuldade de que a demanda talvez ainda seja muito pequena para justificar o investimento de uma farmácia de manipulação e manter um estoque adequado e bom, né, de marcas confiáveis de óleos essenciais para poder fazer as formulações que nós queremos indicar para os nossos interagentes. E aí depois, claro, a outra dificuldade vem de fato de você educar o nosso interagente para que ele saia do nosso consultório e se encaminhe a uma farmácia de manipulação para solicitar suas formulações, porque hoje o que o nosso interagente faz? Se não somos nós que entregamos essa sinergia para ele utilizar em casa, muito possivelmente ele já tem os óleos essenciais, ele mesmo já faz a sua própria sinergia, o que também é uma outra possibilidade, mas aí a gente cai no mesmo problema das farmácias, também é difícil para o interagente manter, né, essa variabilidade de óleos essenciais que a gente usa no dia a dia. E a outra dificuldade seria dele, de fato, fazer uma sinergia adequada, né? Porque tem a questão da diluição, então a gente tem que explicar muito bem como é que faz, o cálculo, dele ter também os frascos, uma pipeta, complica um pouquinho. Então, a outra alternativa que resta ao nosso interagente é entrar numa loja de aromaterapia e comprar matéria-prima, mas aí ele também vai ter que fazer a diluição dele em casa, então acaba caindo no mesmo problema. De forma que, assim, a gente teria que educar esse nosso interagente por uma outra maneira de consumir o produto aromaterapêutico já manipulado. Então, há educação de vários lados. Há a educação das farmácias, há a educação do interagente e a nossa própria educação, porque eu sei que hoje em dia, quando a gente vai para a realidade das cidades que saem das capitais dos estados ou então das capitais dos polos econômicos do interior de determinados estados que são mais ricos, né, em serviços, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, o próprio Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, por exemplo, o que acontece é que você, quando vai para essas cidades que são muito menores, você sequer tem assim, acesso a lojas de aromaterapia. Então, cabe ao próprio profissional aromaterapeuta disponibilizar a aromaterapia, a matéria-prima para o seu interagente. Às vezes ele consegue resolver isso sendo ele próprio uma revenda de óleos essenciais, ainda que ele compre esses óleos essenciais com desconto de profissional, daí ele simplesmente repassa esse custo para o seu interagente. Mas é uma coisa cara, porque a gente ficar comprando óleo essencial com desconto de aromaterapeuta não é muito lucrativo, porque o desconto ele é bom, mas às vezes ele não compensa o frete se você está nessas cidades que são mais distantes das capitais dos estados, onde estão as principais marcas de óleo, né?
E ao mesmo tempo para ele abrir uma MEI ou abrir uma pequena empresa, uma limitada, para ser um varejo de óleos essenciais, sai completamente da intenção dele, que é ser um terapeuta, né? Então ele acaba ele mesmo manipulando, e aí é o que tem. Quer dizer, se não tiver isso, não tem aromaterapia naquela cidade, é assim que acontece. Então eu sei que as dificuldades elas são muitas e a gente está muito longe de conseguir resolver todas essas dificuldades. Porque, como eu digo, a aromaterapia, embora ela esteja num boom aqui no Brasil, ela ainda é muito nova enquanto prática terapêutica, de conhecimento das pessoas, de conhecimento das lojas, das marcas e tudo mais. Então, qual que seria a minha sugestão, né, para quem está assistindo esse vídeo? Eu acho que, em primeiro lugar, é você buscar sempre a solução ideal e a solução legal, que está dentro da lei. A gente sempre tem que perseguir esse objetivo, porque isso é o correto a ser feito. Então, a minha primeira sugestão é: busque desenvolver uma parceria com alguma farmácia de manipulação. Como é que você faz isso? Bom, entre em contato com as farmácias da sua cidade, ofereça cursos, nem que sejam de graça, para estabelecer essa parceria, né? Treine esse farmacêutico, se ele estiver disponível a essa ideia de fazer uma manipulação com óleos essenciais, ou eventualmente tente descobrir farmácias que, ok, não são na sua cidade, mas são no polo econômico mais próximo, que possam vir também a receber esse treinamento e daí despachar os produtos que você indica por correio para o seu interagente. Ok, essa solução não está disponível, então a próxima solução venda então os óleos essenciais, as bases, ou busque uma parceria com algum comércio da sua cidade para que ele seja o seu fornecedor. De repente, uma loja de presentes que já tem um fluxo e consegue administrar o capital de giro para poder manter esse estoque de óleos essenciais, uma loja de cosméticos, ou mesmo uma farmácia mesmo de manipulação, que de repente ela não vai manipular o produto aromaterapêutico, mas ela pode ter um estoque de óleos essenciais lá. É muito importante, quando a gente presta esse tipo de assessoria para um parceiro nosso, que a gente de fato eduque essa pessoa, porque óleos essenciais não são todos iguais em termos de pureza, né? Tem óleo adulterado, tem óleo puro. Então a gente precisa falar para essa pessoa que vai ser ou o dono da farmácia ou então o dono desse comércio, de que não é para ficar comprando óleo essencial tatu com cobra. Aqueles óleos essenciais que a gente acha pela internet, que você não tem nem rótulo, que a gente nem sabe como é que chegou lá naquele site, né? Porque infelizmente tem isso também. Então a gente tem que educar quais são as boas marcas, quais são os óleos essenciais que sempre tem que ter em estoque, quais são as bases carreadoras mais interessantes, quais são as marcas de óleos graxos confiáveis, porque, tem muita adulteração também de óleo graxo, a gente sabe disso, né? O pessoal adultera óleo graxo com óleo mineral, com propileno glicol, adultera com óleo de soja, coloca essência de azeite, coloca essência de amêndoas doces. É um caos. Esse mercado é caos que nem o de aromaterapia, né? O de óleos essenciais. E aí, se finalmente essa possibilidade não estiver à mão, aí é você que vai vender esses produtos. Então, tudo isso te deixa dentro da lei e você vai ter que ensinar o teu interagente a ele mesmo fazer a manipulação daquilo que ele vai utilizar em casa. Então você, além de vender os óleos essenciais, você vai vender os carreadores, e aí você vai ter um pequeno estoquezinho de frascos, conta-gotas, pipeta, essas coisinhas todas. Bom, e aí qual que seria então a última alternativa, quando nenhuma dessas alternativas para a gente ficar dentro da lei está disponível? A única alternativa é ficar fora da lei. Estou recomendando isso? Não, longe de mim recomendar alguma coisa que seja fora da lei. Eu apenas constato que essa é a única solução que existe. E aí, nesse caso, o que ocorre? Assim, você precisa estar ciente dos riscos que você está tomando. Os riscos, eles são tão maiores quanto maior for a cidade, porque normalmente o que acontece? Um agente da Vigilância Sanitária Municipal só vai bater no teu consultório se houver uma denúncia, né? E claro, se você, quanto mais informal for o seu trabalho, mais improvável é que isso aconteça, a menos que você tenha algum desafeto, ou que você tenha de repente tido um cliente mal atendido, ou que implicou com você, daí ele pode fazer uma denúncia, né? De que você está manipulando essas sinergias. Ainda assim, talvez haja alguma margem para explicar para esse agente da fiscalização,
né, da Secretaria de Vigilância Municipal da sua cidade, de que o que você está fazendo é absolutamente imprescindível à manutenção do seu ganha-pão. E aí você vai ter que conversar realmente assim no tete a tete com esse representante da vigilância para vocês tentarem descobrir o que dá para fazer, né? Não tenham receio também de buscar esse tipo de apoio na Secretaria de Vigilância da cidade de vocês, porque às vezes a gente tem uma impressão de que todos os fiscais querem ferrar com a gente. Isso não é verdade, né? Muitos desses fiscais, eles simplesmente estão um pouco cansados de que não conseguirem atender as nossas demandas, porque eles conhecem as nossas demandas, mas enfim, eles precisam cumprir o pé da lei. E aí a lei não existe, eles precisam ficar, sabe, segurando, equilibrando os pratos ali numa insegurança jurídica, quando eles próprios gostariam que os políticos já tivessem resolvido esse pepino que eles próprios não têm condições de resolver sem uma lei publicada para isso, né? Então a gente tem que entrar em contato com a vigilância sanitária do nosso município para ver se existe alguma coisa que dá para fazer nessa situação, né? Mas eu ainda assim eu apostaria que há uma margem para a gente conversar de que essa manipulação é imprescindível ao exercício do nosso trabalho e obter o seu sustento profissional é um direito, né? Digamos assim, constitucional. Mas enfim, não é muito fácil essa situação, nossa não, eu sei que a gente precisa ter um certo jogo de cintura, mas eu acho que as outras alternativas talvez valham a pena realmente ser procuradas em primeiro lugar e deixar essa como a última alternativa. E aí, já que a gente tem essa insegurança jurídica, vale uma reflexão. Será que eu não poderia, então, mudar o meu método de trabalho? Quer dizer, em vez de eu ser um aromaterapeuta que simplesmente coloca os protocolos de aromaterapia no papel, entrego para o meu interagente, será que eu já não poderia, então, começar a fazer protocolos, eu mesma aplicar os protocolos de aromaterapia no atendimento? Porque assim, você manipular para o seu atendimento que vai acontecer naquele momento é muito mais difícil de dar problema lá com a vigilância municipal, né? O problema normalmente é quando você entrega esse produto, porque daí a compreensão é de que você está fazendo um artesanato do aroma que não é permitido no Brasil. Mas quando você precisa fazer esse tipo de manipulação para atender o teu interagente naquele momento da consulta, isso é mais bem aceito. Então talvez você comece a se questionar, puxa, será que eu não posso incluir uma sessão de relaxamento com psicoaroma? Será que eu não posso incluir, por exemplo, eu aplicar uma argila? Ou eu aplicar, não vou fazer uma massagem, né? Porque para você fazer uma massoterapia, você precisa ser um massoterapeuta e isso exige uma formação, no mínimo técnica, né? Ou melhor, a formação técnica de 2º grau. Mas você pode simplesmente fazer uma oleação no corpo dessa pessoa, ou você pode, junto com ela, fazer técnicas de visualização enquanto ela inala aqueles óleos essenciais. E você, de repente, até pode incorporar no seu próprio atendimento de aromaterapia a explicação de como que essa pessoa vai, ela própria, fazer as suas formulações em casa. Isso pode fazer parte do seu atendimento, assim você fica com mais segurança de que essa pessoa fará a coisa certa, né? Vai manipular certinho, vai contar a quantidade de gota certinha, aquela coisa toda. Então, assim, foram algumas ideias que eu dei para a gente tentar solucionar, de fato, esse problema que existe, né? Nós precisamos que o nosso interagente utilize os óleos essenciais em casa e, às vezes, a única opção que tem é a gente manipular e entregar o produto para ele. Então, essa é a constatação da coisa e eu tentei aqui dar algumas alternativas para você. Outra coisa, eu escrevi um pouco sobre isso também no Pergunta para Mai, né, mas no Pergunta para Mai por escrito, tá? Não Pergunta para Mai em vídeo que tá aqui no YouTube, o Pergunta para Mai por escrito que tá no meu site, que é casamai.com.br. Então, quando você entra lá no site da Casa Mai, você vai no blog da Casa Mai, e aí lá, ou então você coloca no campo busca Pergunta para Mai, e aparecem todos os textos do Pergunta para Mai escritos lá. E essa questão da sinergia eu falei especificamente na semana número 2, tá? Então você vai lá, você pode... Eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo que facilita. E eu tenho um outro texto do Pergunta para Mai em que eu falei sobre atendimento de aromaterapia do modo geral, que de repente essas bolas que eu levantei agora podem te dado algumas dúvidas. E aí eu deixo escrito aqui também
o link desse Pergunta para Maia e lá você complementa as informações sobre como atender com aromaterapia, a questão da anamnese, a questão do atendimento online, que agora já está super presente na pandemia. Eu também falei sobre isso no Pergunta para Maia por escrito, né? Então, eu acho que está respondido, né? Você veja, a resposta é sim, mas é não. Então, vamos tentar achar aí o que dá para fazer. Mas se a gente puder sempre ficar na lei, é essa que é a recomendação. Eu sou uma pessoa que sigo leis, embora eu seja uma libertária, né? Olha, obrigada então pela sua audiência e a gente se vê na próxima, tá bom? Um beijinho e até!